Fala meu povo, vocês estão bom, né? Show de bolice. E aí, vocês estão assistindo Tojima quer ser um Kamen Rider? Cara, isso tá incrível. Vocês assistiram os últimos episódios? Ah, show de bola. Cara, tá incrível. Há muito tempo não se via uma animação com tanta qualidade, né, com tanta profundidade. E não só pela qualidade, a história em si e para onde a história está indo, né? Para quem não sabe, o Tojima, ele é um cara que sempre foi fã do Kamen Rider. Vou mudar aqui para outra tela. No caso, o Tojima, ele sempre sonhou em ser um Kamen Rider, né? Ele sempre sonhou. Esse aqui é o Tojima. Ele sempre sonhou em ser um Kamen Rider. Ele desde criança, né, ele assistia o Kamen Rider Ichigo e sempre quis ser o Kamen Rider. Conforme ele foi crescendo, né, ele continuou sempre com esse amor. Ele colecionava tudo sobre as séries Kamen Riders, a ponto de ele amar tanto o Kamen Rider que ele foi treinando, ficando cada vez mais forte. Ele tem uma força sobre-humana a ponto de lutar com o urso mano a mano. Só para você ter uma ideia. O sonho dele é ser um Kamen Rider. E durante a série acontece outras coisas, né, onde aparecem personagens do mundo dos inimigos do Kamen Rider, que são esses caras aqui, ó. Esses caras aqui, eles são no caso do universo do Kamen Rider das séries, né, que ele assistia, se chamam, esse que é um soldado da Shocker. E durante esses novos episódios que saiu agora, esses soldados aparecem lá. Só que no início, para quem está assistindo a série e viu os acontecidos, a gente teve uma vislumbragem. Uma vislumbragem é legal, né? A gente vislumbrou sobre algumas coisas que a gente não via. Para quem assistiu o Kamen Rider, a gente não tinha muitas ideias sobre os soldados. Por quê? Porque teoricamente os soldados, eles também são Kamen Riders. Eles são criados pela Shocker e são Kamen Riders também. Para quem não sabe, o Kamen Rider é nada mais do que um ciborgue. Ele não é um android. Android é uma máquina. Ele não tem uma. Ele é basicamente um robô, né, programado e pronto. O ciborgue é parte humana, parte máquina, né? Ou às vezes a maioria da parte do corpo do usuário, do ser, já é máquina, mas fica alguns resquícios da humanidade, geralmente o cérebro. E é o que acontece com o Kamen Rider. Ele é basicamente um androide. Antes de eles apagarem a memória dele, um dos cientistas o acorda e conta para ele, e ele salva esse cientista e é só história, né? E então o Kamen Rider, ele transforma, ele tem a forma civil dele e ele vira, né, a forma que ele transforma, ele vira um homem inseto, né, com a aparência de um gafanhoto, né, de um grilo. Parece mais um grilo, mas eles falam que ele é um gafanhoto. Os soldados da Shocker, que são esses caras, eles são. Seu desodorante oferece só Eles produção? são Nivea também é skin. bastante fortes, muito fortes, a ponto de lutar com o Kamen Rider, né? Só que o Kamen Rider está em outro nível. Então o Kamen Rider consegue solar eles fácil, mas um ser humano não conseguiria, porque eles também são androides, né? E para quem assistiu as séries, ficava naquela, né? Mas como que esses caras
né, se passavam no mundo, eles ficariam o tempo todo assim? Não. E nessa série aqui do Tojima mostra que os soldados da Shocker, eles conseguem transformar e destransformar como Kamen Rider, né, a ponto de ter a aparência deles de civil, né, e ter uma vida comum como civil, e quando necessário se transformar num soldado da Shocker, né? Aí muita gente pode pensar assim, mas o cara transforma, vira um soldado da Shocker, mas não é grande coisa. Só que o que acontece que nesse mundo do Tojima, no mundo dele, o Kamen Rider não existe, né? É só uma história que ele assistia na TV, né? É um programa televisivo que ele ama muito, né? Que ele ama muito. Ele queria ser o Kamen Rider, mas o Kamen Rider no universo dele, no mundo dele, não existe. Mas o amor dele é tão grande, né, pelo Kamen Rider, que ele acredita que um dia ele vai conseguir se tornar o Kamen Rider. A ponto de um dia acontecer que ele coloca essa máscara, a adrenalina dele tá tão alta, o pico de adrenalina dele tá tão alto que ele consegue fazer coisas semelhantes ao que o Kamen Rider fazia. Porque ele tem uma força sobre-humana, e ele, né, treinou, ele tem 40 anos também, né? Então ele já é um homem. Ele consegue fazer coisas incríveis, igual o Kamen Rider consegue fazer, tipo dar o Rider Kick, o Rider Push, né, que é basicamente uma voadora, um super soco, né? Só que o super soco do Kamen Rider, que é esse aqui, né, que é o Rider Push, mata, né? Só o mais interessante disso tudo é que nesse mundo dele não existe o Kamen Rider. O Kamen Rider é só uma história. E do nada, nesses últimos episódios, aparece a Shocker, né? Aparece os soldados da Shocker. E não é um cosplay, entendeu? Não é um cosplay, não é uma pessoa se passando por um soldado da Shocker. Não, é um soldado da Shocker. E tanto faz o Tojima quanto a Teiko, né, sai em defesa das pessoas, lutando com eles. E eles têm êxito, né? Eles até têm êxito lutando contra os soldados da Shocker. Mas aí o que acontece? Todo mundo sabe que mesmo que tenha os soldados, né, da Shocker ali, mesmo que já foi mostrado que os soldados da Shocker existe, né, nesse universo, não se sabe porquê. A aparição deles traz mais um elemento que só tem no mundo de Kamen Rider, né? Traz mais um elemento que só tem no mundo de Kamen Rider, que era exatamente os monstros, né, da franquia Kamen Rider, onde o primeiro monstro, né, da franquia seria o Homem-Aranha. Não é o Homem-Aranha da Toei, né? Aliás, da Toei. Não é o Homem-Aranha da Marvel, mas o Homem-Aranha, que é basicamente um monstro, né? Que é basicamente um monstro que basicamente quase todo filme baseado em Kamen Rider ou série, o primeiro monstro sempre é uma versão desse Homem-Aranha, né? É quase regra isso. E então o que acontece? Qual que é o problema disso aí? Eles lutarem contra um soldado da Shocker e levarem a melhor, igual aconteceu, é tranquilo,
é tranquilo assim, né? Porque o Tojima ele tem uma força sobre-humana, a Teiko também, e eles não estão lutando com qualquer pessoa, né? São pessoas preparadas. E com isso eles têm chance, né? E vencem o soldado da Shocker. Agora, o problema é que aparecendo o Homem-Aranha, ele não é do nível dos soldados. Porque nas séries Kamen Riders, todo mundo sabe que o Kamen Rider, que os monstros, né, que que são mandados pela Shocker, eles têm um nível muito alto, não só de combate, né, não só de força de combate, como um leque de poderes, né, eles têm capacidades incríveis e coisas que tanto faz o Tojima quanto a Teiko aqui, eles não têm, entendeu? Por mais que eles amam o Kamen Rider, por mais que eles são apaixonados pela série, treinaram para, né, tentar um dia, quiçá, né, vislumbrar a ser um Kamen Rider, eles não são Kamen Rider. Então a série está indo para uma direção que não tem para onde correr agora. Tem que aparecer um Kamen Rider, entendeu? Não tem como fugir, porque já apareceu a Shocker, entendeu? Já apareceu a Shocker e não foi só um soldado da Shocker. Tem vários, aparecem outros soldados da Shocker. Então não é alguém se passando por um soldado, são soldados reais da Shocker, disfarçados. E você tem o monstro, você tem o monstro aranha, né, o Homem-Aranha ali, né, durante o combate. Não tem pra onde correr, porque quem que vai vencer esse Homem-Aranha? Nem se todos eles, nem se o próprio Tojima, a Teiko e os outros se juntarem, jamais conseguiria vencer ele. Porque ele é um outro nível, cara. Ele é um outro nível. Ele é muito forte, ele é muito roubado. Entendeu? Então não tem como, eles não têm chance de vencer. Agora, vamos ver qual que vai ser a jogada, né, da produtora. O que eles vão fazer para poder vencerem esse monstro, que na realidade ele é só um, né? É só o primeiro, que geralmente nas séries Kamen Riders, a cada capítulo aparece um monstro, né? Ou seja, ele é só o primeiro monstro, né, do universo Kamen Rider que está aparecendo ali para eles. E aí, como é que vai fazer? Eles não têm capacidade para lutar contra. Eles não têm poder para poder vencer esse monstro. Nem que eles se juntem todos eles. Eles não jamais conseguiriam encostar um dedo nele. Ele é muito forte, muito rápido, poderoso pra caramba. Então, o desenho só tem duas alternativas. Primeira, aparecer um Kamen Rider, seja ele qual for, o Ichigo, o B3, Kamen Rider Man, enfim, o Stronger, qualquer um deles tem que aparecer para poder finalizar esse monstro. Ou a segunda opção, o Tojima provavelmente seria capturado e ser transformado num androide, transformando ele num Kamen Rider, entendeu? Pela Shocker, como aconteceu com o Kamen Rider original. Não tem pra onde a série correr, entendeu? Até tem, mas logicamente essas são as duas direções que a série tem que seguir. Eles não tem como sair fora disso, né? Eles têm que resolver esse problema nessas duas direções. Ou aparece o Kamen Rider, né, que vai chegar e resolver o problema, ou realmente vai ter que
transformar eles, ou o Tojima, ou qualquer um deles, provavelmente o Tojima, que ele é o principal, né? Transformar ele no Android, entendeu? E ele conseguisse fugir de lá e lutar contra a Shocker, como o Kamen Rider original fez. Então não tem pra onde correr. E é isso, galera. Vocês estão assistindo essa série? Se você não tá, cara, compensa muito. Tá muito bonito. Muito, muito, muito bonito. A animação é classe A mesmo. Os personagens são incríveis. Vamos ver para onde é que essa série, né, vai seguir. Se for nessa direção que a gente está achando, a tendência é ficar cada vez melhor. É isso aí. Se inscreve, deixa seu comentário aí, o que vocês acharam, e daqui a pouco a gente volta. Falou!